Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresa. Neste vídeo, vou analisar aqui o grupo Casas Bahia. Antes, uns recados rápidos. Deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e também na descrição do meu vídeo. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. Último recado rápido: os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então aí, Grupo Casas Bahia, a IPO foi feita em 1996, ainda a empresa se chamava Globex, o ticker na B3 é Bahia 3, BHIA3, a data de registro da CVM foi em 1981, a IPO foi feita em 1996. É o terceiro vídeo que eu faço sobre a empresa. Os dois outros vídeos são esse aqui, que é uma comparação de múltiplos entre Casas Bahia e outras empresas do varejo. Os links estão aí na tela e também na descrição do vídeo. E o primeiro vídeo que eu fiz foi esse aqui, há 5 meses atrás. O link é este e também está na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver. O endereço da sede das Casas Bahia é na região da Faria Lima, ali em São Paulo. O histórico da empresa, um breve histórico aqui, só para ilustrar um pouco, né, ela foi fundada em 1957, ela comprou várias empresas, ela foi comprando várias empresas, né, e na década de 50 ela abriu a primeira loja de varejo de eletrodomésticos, que é o forte da Casas Bahia, sob a marca Ponto Frio. E em 1981 a Globex teve seu registro de companhia aberta e em 1996 fez a sua IPO, juntamente com seu programa de American Depositary Receipts, ADR nível 1. A posição acionária, de acordo com o site das Casas Bahia, é esta aqui. E, de acordo com o site da B3, a B3 mostra que cerca de 99% das ações, apesar de ter esse bloco de controle aqui, são consideradas free float. Então, é uma empresa considerada aí com 99% quase de ações no mercado. Aqui mostrando aqui o patrimônio líquido do segundo trimestre de 2024, a gente vê aqui que ela tem fortes prejuízos acumulados, vou mostrar mais adiante, né? Desde 2022 ela praticamente não deu lucro. Então, o patrimônio líquido é 3,2 bi, o valor patrimonial da ação é R$ 34,00, a cotação de 5,06 de sexta-feira, dia 16 de agosto de 24, é 14% do seu valor patrimonial. O valor de mercado é 480 milhões, é praticamente o EBITDA de um trimestre, quer dizer, é a precificação do mercado de praticamente falência da empresa, né? Isso é justificado pelos constantes prejuízos, né, enormes trimestrais mostrados a partir de 2022, eu vou mostrar mais adiante. Aqui o gráfico mensal desde 2013, né, gráfico mensal, teve vários eventos, teve desdobramento, depois ela teve grupamento recentemente, né, e a gente vê que o preço de R$ 115 seria equivalente a 2013, né? E a partir aqui de junho de 2023, ela desabou e está na mínima histórica aqui, né? Isso se a gente vê aqui o gráfico da receita líquida de 2013 para frente, se considerar a inflação, a receita praticamente não subiu, né? Se olhar trimestral, a receita está no mesmo nível de 2013. Né? A receita trimestral, até menos se considerar a inflação, né? Em 2024. Mas a ação está descompassada aí com a receita. Mas também a empresa teve vários prejuízos, né? Então o mercado bate, né? Entra vendidos na operação, etc. Né? Aí depois do último vídeo, a empresa fez acordo extrajudicial com os credores, né? Alongando o perfil da sua dívida. Vocês podem ler nesse link que está na tela aí. E eu destaco aqui só um slide, que é o mais importante, né? Esse slide também está na apresentação do segundo trimestre de 2024. Né? A gente vê aqui que tem um grande alívio, né? Porque ela tem caixa equivalente de caixa. Lembrando que ela põe cartões de crédito, que ela pode descontar também como equivalente de caixa. A gente vê que aqui a posição, depois do alongamento do perfil da dívida, a posição de caixa é bem tranquila, porque ela está com 2,8 bi de caixa e também tem que pagar 2024, 2025 só 480, 2025 nada, né? E só vai pagar lá em 2030. E é o custo de CDI mais 1,95 ao ano, quer dizer, é muito bom, né? O prazo médio de 72 meses, né?
Então, esse reperfilamento da dívida é muito bom e o mercado parece que não precificou para cima a ação, precificou para baixo, continuou caindo. A empresa chama de plano de transformação. Parece que já está dando certo em vários aspectos, demonstrado no segundo trimestre de 2024, isso segundo a minha opinião, parece que está dando certo sim. Da apresentação do segundo trimestre de 2024, destaco os seguintes slides. Ela já mostrou aqui que ela já tem aqui um ganho, né, de eficiência estimado pela própria empresa perto de 1,6 bilhões lucro antes do imposto de renda. Quer dizer, então ela está demonstrando aqui que o efeito no lucro antes do imposto de renda é positivo em 1,6 bi e 1,4 bi no caixa. Isso o segundo trimestre de 2024 já mostra, né? E as etapas do plano de transformação, isso parece que já está acontecendo, pelo menos no balanço do segundo trimestre de 2024. A gente viu aí o aumento da margem bruta, né? E o pequeno lucro aqui de 37 milhões no segundo trimestre de 2024 é o primeiro lucro que ela dá em vários trimestres, né? E eu vou mostrar isso adiante. E teve geração de caixa positiva. A gente vê que o fluxo de caixa livre em 2020 era negativo, né? Era uma queima de caixa de 3 bi, depois mais 3 bi em 2021. Foi reduzindo e agora está aí praticamente no 0 a 0, né? E a variação do saldo de caixa deu uma melhorada aqui, né? E a gente vê aqui o fluxo de caixa livre aqui, ó, 92 milhões, né? No segundo trimestre de 2024. 2020 era negativo em 1,3 bi, 2021 negativo em 514 bi, né? Então a gente vê aí uma melhora mesmo, né? Um outro ponto que eu achei importante aqui no segundo trimestre de 2024 foi a redução de dias de estoque. Isso influencia diretamente no fluxo de caixa da empresa, né, de 97 dias de estoque para 82 dias, né, uma melhoria significativa. A empresa fala que tem uma melhora na qualidade do estoque, aqui, de 77% para 92%. Se a gente for analisar a DRE contábil de 2022 em diante, ela mostra mesmo fortes prejuízos, motivando a forte queda da ação. A gente vê aqui, vamos direto no lucro líquido aqui, a gente vê aqui 2022 só prejuízo enorme aqui, primeiro trimestre de 2024, e agora sim o quadro correto, as datas estavam erradas aqui no cabeçalho. Então, a gente olhar aqui o lucro líquido, né, desde 2022, é só prejuízo trimestral, né, exceto nesse trimestre, aqui no segundo trimestre de 2024, que tem um pequeno lucro contábil aí de 37 milhões, mas já reflete aí a melhora relativa ao plano de reestruturação. Então é o seguinte, eu vou utilizar nesta análise a DRE operacional ajustada pela empresa, que é uma DRE sem efeitos não recorrentes, com o Banqui considerado recorrente, porque o Banqui é da Casas Bahia, ele está melhorando, então ele tem que estar dentro da DRE mesmo. O motivo é que a empresa está em fase de transformação, e por isso vou admitir que a eliminação de não recorrente seja válida. Se eu não aceitar a DRE ajustada, então nem precisa analisar, porque aí seria cenário de falência e nem precisaria de análise. Então, se for analisar essa DRE só contábil aqui, aí nem precisa de analisar, né? O mercado está precificando aí já um valor de mercado de falência, então o mercado está achando que esse contábil aqui vai continuar para frente. E como a empresa está em plano de reestruturação, chama de plano de transformação, ela fez uma DRE sem efeitos não recorrentes, então eu vou considerar essa, porque ela está no meio aí da sua reestruturação. A gente vê aqui que o lucro bruto ele melhora aqui, né? Melhora bastante comparado a 2019, agora a margem bruta está em 31%. As despesas gerais administrativas ainda está no nível de 24%, mas a empresa mostra que está fazendo corte de custos, né? Então a tendência é esse número ficar, pelo menos acho eu, perto de 22%. O lucro antes do resultado financeiro e do imposto de renda, essa linha que fui eu que adicionei, a gente vê que já era positivo, mesmo em 2019, 2020, né? O que estava acabando com o lucro da empresa era o resultado financeiro. E aqui, nos últimos 2 trimestres, melhora, né? Porque em 2023, no final,
Também foi ruim aqui o resultado antes do imposto de renda e resultado financeiro. A gente vê aqui o resultado financeiro líquido, eliminado os não recorrentes, estava bem ruim também, mesmo sem os não recorrentes, e já melhora com o reperfilamento da dívida. Aí ela conseguiu mostrar um pequeno lucro, né? Aqui mesmo ajustado, e o EBITDA, a gente vê que o EBITDA ajustado e o EBITDA normal é equivalente ao valor de mercado da empresa. Então a empresa está valendo o EBITDA de um trimestre, né? Tem então precificação de falência. E tem a questão, né, aí que foi comentada aí por quem analisou Casas Bahia, a questão do resultado financeiro do segundo trimestre de 24. O lucro de 37 milhões no segundo trimestre foi contábil mesmo, não foi ajustado. O motivo é que houve novação de dívida no âmbito da recuperação extrajudicial, acordo com credores. Assim, a empresa reperfilou sua dívida, excluindo o efeito da dívida antiga, de 637 milhões. A nova dívida terá, no futuro, juros parecidos contabilizados a partir do terceiro trimestre, acruados por 72 meses, é uma regra contábil, conforme comentado na teleconferência. Vocês vão ver essa explicação na teleconferência do segundo trimestre de 2024 e também aqui no release, né? A gente vê aqui no release. Isso aqui é importante para fazer projeções futuras, tá? Como eu vou fazer adiante. A receita líquida aí dos últimos trimestres, a partir de 2019, mostra a queda, mas a empresa está focada mesmo em cortar a receita, está fechando lojas, está focando naquilo que traz melhor margem bruta, como ela insistentemente, aí, veementemente falou aí na teleconferência, né? Então, o que eu acho é o seguinte, ela vai vender menos e melhor. É o que já está sendo mostrado aí no segundo trimestre, né? Isso não sou eu que estou falando, é o balanço que está mostrando que ela está vendendo menos, mas está vendendo com mais qualidade, com mais margem bruta. A margem bruta é o mais importante. Aqui no terceiro trimestre realmente foi terrível, cair assim para 23%, mas a gente vê aqui uma volta da margem bruta a níveis perto de 30%, 31%. Eu acredito que a margem bruta vai ficar acima de 31%, porque, pasmem, até lojas americanas, né, no balanço aí do segundo trimestre de 2024, lojas americanas apresentou margem bruta de 34%, quer dizer, as varejistas fazendo aí a sua reestruturação, né? O fluxo de caixa gerencial mostra bons aspectos. A gente vê que o caixa gerado nas operações, mesmo da 2023, era positivo, né? E ela estava aí reduzindo dívida, que a gente vê que o caixa aqui das atividades de financiamento continua pagando dívidas, né? E terminou com caixa aí de 2.800, o que equivale a 16% do seu valor de mercado. Então, isso aí é um aspecto positivo, o fluxo de caixa gerencial. Bom, com base nisso, eu vou fazer as estimativas para o futuro, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Nos dois cenários abaixo, as premissas são: o plano de transformação vai dar certo na hipótese mais otimista do cenário 1 e também na hipótese pessimista do cenário 2. Não haveria aumento de capital, a taxa Selic iria ficar em 11% ao ano até 9,5% até 2026 ao ano. Não haveria grandes eventos positivos ou negativos. Então, para fazer esses cenários aqui, essas são as premissas. Então, partindo da DRE de 2023 realizada, a ajustada, né? A gente vê aqui que ela teve um prejuízo de 1.800 e um EBITDA de 1 bilhão. No 2024, 2025, 2026, eu estimo que a receita vai cair em relação a 2023 e começa a subir em 2025. A margem bruta vai sair de 28% em 2024 para 31%. As despesas vão continuar nesse nível aqui de 22% a 21% da receita. E vai dar lucro por essa projeção. Um lucro pequeno aqui, o lucro antes do resultado financeiro, mas um lucro líquido aqui, porque o imposto de renda deve ser negativo, deve ser positivo, né? Então, em 2024, ela deve dar um lucro de apenas 1,6%, continuando essa tendência aí que a gente viu no segundo trimestre de 2024, né? E então, o resultado financeiro deve continuar essa tendência aqui de bem menor do que nos anos anteriores, por causa do reperfilamento da dívida. E aí, o lucro líquido de 2024 deve ficar aí exatamente o valor de mercado da empresa, que hoje perto de 480 milhões, né? E em 2025, se esse cenário se concretizar, o lucro líquido seria de 1 bi,
2026, o lucro de 1 bi 300 com EBITDA aqui, ó, de 1,4 bi, 2,5 bi e 3 bilhões em 2026. Parece estranho, né? Mas eu acho que isso pode acontecer. Vamos ver aqui como seria a precificação aqui da provável, né, precificação de Bahia 3, né? Então aqui, o valor de mercado na sexta-feira, dia 16 de agosto, é 480 milhões, o preço de 5,06, o valor de mercado é 44% do EBITDA de 2023, que foi 1 bi. Tá? Então, possíveis preços de Bahia 3 de acordo com a precificação do EBITDA. Se o mercado continuar aí a 44% do EBITDA, então a gente veria ela 6,80 em 2024, 11, quase 12 reais em 2025 e 14 reais em 2026. Mas se acontecer esse cenário de lucratividade e EBITDA subindo aqui mesmo, então eu acho que a empresa vai ser precificada entre 2 vezes até 4 vezes EBITDA, podendo chegar entre 30 até 126 reais. Eu acho que isso aqui é possível, é bem provável de acontecer. Eu acho que pelo menos 60, eu acho que pode acontecer entre 2024 e 2025, se esse cenário aqui for concretizado. Então, parece impossível a empresa subir aí mais de 10 vezes, né, subir 15 vezes, mas a gente já viu na Bolsa acontecer isso algumas vezes. Né? É só você pesquisar aí. Bom, o cenário 2, ele é menos otimista do que o cenário 1. Ele continua prevendo aqui em 2024 um lucro a partir seguindo a tendência aí do segundo trimestre, mas em 2025 a margem bruta não iria subir, as despesas iriam subir em percentual maior, o resultado financeiro iria subir mais. Então a gente veria um lucro pequeno aí em 2024, 2025, e em 2026 voltaria ao prejuízo, né? E o EBITDA não iria subir tanto. Então, nesse cenário, aí sim os preços que eu acho que poderia acontecer entre 0,44 vezes EBITDA até 1 vez EBITDA, ou seja, R$ 6,80 a 14. Mesmo assim, parece ser uma alta boa em relação ao preço de hoje, né? Mas mesmo com esse cenário aqui pior, ele ainda é um cenário que ele ia eliminar o risco de falência. Então, mesmo assim, com lucro pequeno, ela poderia subir um pouco aqui, nesses 2 cenários. E se o mercado resolver precificar melhor, aí ela poderia ir para R$ 61,70 ou R$ 58 em 2026. Né? Então, é questão de expectativa e ver o que a empresa vai entregar. Né? O mercado acho que está em modo me mostre o dinheiro. Né? Se você está fazendo reestruturação, vamos ver o dinheiro aparecer primeiro, né? E depois o mercado compra. Né? Parece que é o mercado que está... A precificação do mercado parece ser neste sentido. E aqui o valor patrimonial da ação, o patrimônio líquido, né, de acordo com os 2 cenários. Então, nós temos aqui o valor patrimonial no segundo trimestre de 2024 de R$ 34,00. Se ocorrer aqueles preços lá, aquela demonstração de resultado do cenário 1, o valor patrimonial pode ir para R$ 66,00 em 2026. Vai quase dobrar de preço. E no cenário 2, o valor patrimonial iria ficar constante, iria subir um pouco, depois cair. Certo? Então, minhas conclusões, né, lembrando que eu não recomendo compra de ativos financeiros, é que Bahia 3, nos preços de 5,06, me interessa sim. Apesar do mercado precificar quebra da empresa, eu acho que haverá uma recuperação da empresa. Pode demorar, mas eu acho muito provável que ocorra o cenário 1 até 2026. O ponto positivo é que, na minha opinião, o plano de transformação mostrou alguma melhora no segundo trimestre de 2024, ainda que pequena. Os pontos negativos que eu vejo aqui, eu não vejo ninguém da família Klein, que são os herdeiros, comprando Bahia 3, porque a gente não viu nenhum fato relevante aí, ou comunicado, mostrando aumento de participação relevante. Né? Se estão comprando, não compraram mais de 5% da empresa, pelo menos até o momento. Né? A empresa é considerada de controle difuso, de mercado, cerca de 99% das ações como free float. O fato de que a família Klein não está comprando não é necessariamente mau sinal, porque simplesmente eles já têm ações e eles estão esperando também, porque também parece que não venderam. Né? A gente não viu eles comprando, mas também não viu eles vendendo. A empresa não iniciou o programa de recompra de ações. Se é negativo esse aspecto, por outro lado, mostra que a empresa está focando sua reestruturação, deixando de lado as ações por hora. E aqui, apesar do cenário atual para o valor de mercado da empresa, que precifica uma quebra, eu acho, né, que é puro achismo meu,
que veremos até 2025 uma proposta de compra da empresa a preço perto de R$ 100 por ação, porque a empresa está melhorando, o valor de mercado está muito amassado, e eu acho que alguma varejista internacional aí vai querer comprar. É só um chute aí, porque eu estou vendo aí que houve uma pequena melhora, né? Se essa melhora continuar, deve atrair aí potenciais compradores para a empresa inteira. É isso aí, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por ter assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.